Cédula de R$ 200, Bolsonaro no Nordeste, discussão sobre o Renda Brasil, Centrão dividido e impeachment à direita nos estados. Meu nome é Vinícius, seja bem-vindo ao Papo Democrático. E aí galera, aqui quem fala é o Atanã e sou mais um desanimado com essa nova nota de dinheiro. E aí pessoal, Carlos aqui, tá tendo reforma aqui em casa e também teve reforma tributária pra gente falar um pouco sobre. Fala pessoal, Pitanga do Papo Democrático aqui e eu ainda não fui impeachmentado desse programa. Então vamos começar o nosso episódio falando do assunto meme da semana, a nova cédula de R$ 200. E a pergunta que eu quero fazer pro grupo é: Zeca Pagodinho ou Confrade? Quem deveria estar na nova cédula? Então, Vini, eu gostei aí da escolha, né, do lobo-guará, esse animal típico do Cerrado brasileiro, para estampar a nota, mas para mim a justificativa do Banco Central não colou muito, né? Eu acho que você liberar mais moeda fiduciária para a população, mesmo com um cenário de inflação relativamente controlado, hoje, né, que o governo divulgou bastante a informação de ter bancarizado a população, de ter colocado essas pessoas utilizando meios eletrônicos de pagamento e tirando elas do mercado informal. Eu não acho que a impressão de uma nota que tem mais valor agregado, né, que tem maior nível de confiança empregado nela, já que ela simboliza mais dinheiro, é positivo, né? Primeiro porque isso significa que a nossa moeda está desvalorizada. Mas eu sei que o Carlos discorda muito de mim. Cara, sim, em vários pontos. Um ponto aqui é que eu tô sendo institucionalista e tô acreditando no que o Banco Central me diz, porque o Banco Central é uma instituição que não me deu motivo ainda para questionar fortemente as decisões. As decisões do Banco Central têm sido muito bem estabelecidas, muito bem calcadas por aqui, e a gestão tem sido bem feita, sabe? E aí esse é o meu primeiro ponto. Segundo ponto, existe sim um movimento de bancarizar a população, inclusive o Pix, que é o programa de pagamentos instantâneos, vem para isso também, está previsto para ser aplicado no final do ano, para começar a rodar no final do ano, né? Os testes estão sendo feitos agora. Só que a gente até teve essa discussão em um grupo nosso, né? O momento agora, o histórico brasileiro, faz com que as pessoas busquem sacar dinheiro, busquem o fenômeno de tesourar dinheiro, né? Tesourar as coisas que eles têm. E aí a justificativa do Banco Central é que era um momento válido para lançar essa nota, porque pode ser que exista demanda por mais nota, mais dinheiro em papel, né? Mais dinheiro em cédula. E das alternativas, ela é a que custa menos, porque quando você tem mais dinheiro num pedaço de papel, fica mais fácil de transportar logisticamente, fica mais fácil de armazenar, enfim. Então, assim, eu acho que são fenômenos diferentes. Eu consigo ver os pontos negativos, eu consigo ver a sinalização de que poderia haver uma inflação da moeda a partir disso. Mas acho que a decisão ela parte muito de uma percepção de que o cenário de controle econômico, apesar da crise, está estável para tomar uma decisão dessa. Eu acho que a galera aí do narcotráfico gostou muito da decisão, né? E eu também não entendo como que você quer fazer com que as pessoas consumam mais, se você dá a possibilidade delas mobilizarem um valor maior de dinheiro com uma única nota. Todo mundo sabe que se você me der 100 notas de R$ 5 e me der uma nota de 500, com certeza eu vou gastar 100 de 5 muito mais rápido. Mas o Pitanga tava falando que queria colocar o cachorro caramelo na nota. Assim, o que eu acho que chama a atenção, a gente tem, desde o Zeca Pagodinho até mesmo o Doguinho Caramelo, que acabou caindo no gosto da população. Mas a minha pergunta maior é o seguinte: quem é que vai passar raiva dando troco para R$ 200 quando essa nota sair? Eu queria dizer que eu uso cartão de crédito deve ter uns 5 anos. A última vez que eu saquei dinheiro, eu tinha perdido minha carteira. Então, só para deixar claro, eu também tô no time do Doguinho Caramelo e, se possível, na nossa próxima nota, a nota de R$ 500, que seja o Doguinho Caramelo. Mas mudando de assunto, nós temos outros pontos que envolvem o governo federal que valem a nossa atenção. E aí eu pergunto para a Tanã: a viagem do Nordeste e as discussões sobre o Renda Brasil, os novos números do déficit fiscal e os rumos da reforma tributária em tramitação no Congresso, como todos esses pontos se conectam tendo a nossa conjuntura política nacional, tá, né? Então, Vinícius, assim como a gente disse na última semana, assim que o último teste do Bolsonaro apresentou um quadro sem Covid, né? Ele acabou indo passear por Brasília aí de moto. E nessa semana
ele viajou para o Nordeste, como muito bem você disse. Ele foi na Bahia inaugurar um sistema de abastecimento de água, onde ele até acabou dizendo que ninguém governa o Brasil sozinho, gerou alguns memes na internet por montar numa égua do grupo de vaquejada que foi participar da inauguração e apoiar o presidente. E também no estado do Piauí, onde ele foi em algum parque nacional e se reuniu com as lideranças da região. Então ele acabou visitando esses estados, né, acabou se conectando com seus apoiadores, o que significa que o governo realmente, e o Bolsonaro, né, a figura do presidente, está sendo muito vinculada ao sucesso, né, se a gente pode dizer dessa forma, eu acredito que sim, em termos de narrativa política, que é o programa de auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial tem feito com que o Bolsonaro se aproxime dessa população do Nordeste, né, onde tem a maior quantidade de informalidade e também de necessidade de programas de assistencialismo social, e o que também pode gerar um ganho de capital político se o programa Renda Brasil for realmente implementado, que vai entrar possivelmente para substituir o Bolsa Família e mais um conjunto de outros programas sociais. O desafio do governo, como a gente sabe, é o déficit público. Então, como que ele vai conseguir gerar um programa de assistencialismo e de renda universal, né, para os brasileiros, se o nosso déficit público está chegando em 94% do PIB, né, de acordo com os últimos dados do Ministério da Economia. Eu queria saber do Carlos aí. Ele pareceu que estava esperando um número um pouco menor de déficit aí. Atana, não é nem que eu tava esperando algo menor, é só porque quando a gente vê os números assim, sabe, assusta, cara. A previsão do governo é de que para 2019 a gente tem um PIB, uma queda no PIB de 4,7. Isso é, assim, gigantesco. E nesse contexto, tem outros itens que já entram no debate, como a reforma tributária que a gente comentou semana passada. A reforma tributária, entre diversos pontos, tem essa previsão de tentar reformar o sistema para aumentar ali a competitividade e tentar atacar essa parte fiscal, porque o governo está, depois de todas as medidas de contenção do Covid, quebrado. Essa semana teve alguns desdobramentos, mas menos do que a gente esperava, talvez. A gente teve algumas reuniões para reforçar esse posicionamento de que a reforma tributária apresentada pelo governo e a reforma tributária da Câmara, elas não são excludentes, porque teve essa percepção no início, né? As pessoas acharam que elas eram excludentes, mas o governo deixou claro, mais de uma vez, que apresentou o texto para que ele seja acoplável, para que eles conversem, para que no final o imposto que é previsto, ele englobe também estados e municípios. A gente teve reuniões do Tarcísio Neto, que é o secretário da Receita, com o ministro da Economia e com o relator, que é o Aguinaldo Ribeiro. A gente teve a retomada da comissão mista, que foi mais uma sinalização só de a gente estar retomando, que teve muita coisa importante sendo dita. É interessante perceber que os atores estão acelerando nisso, e a gente também tem indicação de que as próximas fases podem ser apresentadas até 15 de agosto. Então, assim, próximos meses vão ser bem corridos por conta desse tema. A gente ainda teve alguns discursos negativos à CPMF, criação de um novo imposto é um ponto negativo para a narrativa dos atores, mas que está diretamente ligado a esse ponto fiscal, porque tem dois pontos centrais nesse debate da reforma tributária que conversam com um cenário de crise fiscal. O primeiro, que é a desoneração da folha, que a própria Ministério da Economia já comentou em algum momento que você teria que achar 300 bilhões assim, por ano para poder conseguir fazer uma desoneração. E junto disso, o governo viu que era necessário ter esse programa de auxílio emergencial e esse programa vai se tornar o Renda Brasil. E para financiar isso, você precisa de dinheiro, de capital. Nesse contexto, está relacionado também com a reforma tributária. Eu acho que tanto o comentário que o Atanan trouxe quanto do Carlos, eles conseguem conectar os pontos que estão postos na nossa conjuntura nacional. Ponto 1, que é a possibilidade de converter o auxílio emergencial em uma política perene e que até, em certa medida, poderia substituir o Bolsa Família ao novo programa, que chamaria Renda Brasil e que teria que inclusive ser tramitado no Congresso Nacional. O presidente, inclusive, já colocou que enviaria essa proposta nos próximos meses. E também a dificuldade que a gente tem em relação à arrecadação e a todo o imbróglio fiscal que a reforma tributária tenta aprimorar, né? E voltando à viagem do Bolsonaro ao Nordeste, ele tenta gerar um marcador para esse eleitorado que nas eleições de 2018 votou majoritariamente no seu grande opositor, que é o Partido dos Trabalhadores. E se você olhar as fotos e vídeos que o Bolsonaro postou no Twitter, muitas delas nos fazem lembrar as incursões que o ex-presidente Lula fazia durante os seus 2 mandatos. E também que ele fez logo que ele saiu da prisão em 2019.
E aí um outro ponto que vale considerar, que é até um ponto mais informal da incursão da viagem do Bolsonaro ao Nordeste, é que ele pousou com a camisa do River do Piauí, que é um time célebre lá, que já rivalizou com o meu grande cavalo de aço, da minha cidade Imperatriz, no Maranhão. E os torcedores do River do Piauí repercutiram negativamente o post e até utilizaram o senador Ciro Nogueira, que foi a pessoa que entregou a camisa ao Jair Bolsonaro. Para não dizer que eu não falo de flores, vale também lembrar que o Bolsonaro recebeu nessa semana a camisa do meu grande Corinthians, né? E também repercutiu negativamente. Ele recebeu do ex-jogador Marcelinho Carioca e repercutiu negativamente tanto a nível institucional, pelo Esporte Clube Corinthians, e também entre os torcedores, né? Então, vale como marcador. Olha, como o Vini muito bem comentou, e se tratando principalmente de política, se aplicarmos uma lei do pai da química, o Anthony Lavoisier, na política nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. No início da sua campanha, em 2018, o presidente Jair Bolsonaro era claramente comunicatível com um tipo de base eleitoral, principalmente na população mais conservadora. Hoje, essas visitas ao Nordeste mostram um presidente muito mais próximo à população nordestina. E além disso, querendo ou não, o auxílio emergencial trouxe também uma boa visão do Bolsonaro. Sobretudo falando em termos de sobrevivência ao poder, Bolsonaro hoje tem, querendo ou não, uma aproximação com o Centrão. Então, o Pitanga citou o Centrão essa semana, e essa semana a gente teve reorganizações na base do Centrão, lá na Câmara dos Deputados. Tem MDB, que concentram 67 votos, deixaram o blocão, e segundo o Maia, que é o presidente da Câmara e que é do Democratas, o DEM, essa saída do MDB, na verdade, é só uma movimentação que aconteceria normalmente por conta da votação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que os partidos que pensam ali mais ou menos igual apresentassem emendas e tivessem assentos na comissão a partir disso. Só que, como aqui a gente analisa também os desdobramentos das sinalizações da narrativa, a narrativa de saída do MDB tem outros pontos para serem considerados. O primeiro deles é que essa movimentação, de certa maneira, já está ligada com a eleição do presidente da Câmara do ano que vem. O Maia deixa de ser o presidente no ano que vem, em fevereiro, e os atores já estão se organizando para que haja essa sucessão. Essa saída do DMDB, de certo modo, indica ali que o bloco vai ter um candidato próprio, né? Mas, de certo modo, também indica um distanciamento desses dois partidos da base que tinha se aliado ao governo nos últimos dias. E aí eu acho que a gente pode começar por aí para comentar, pessoal. Se a gente for parar para pensar e voltar ao processo de reforma da Previdência, existe uma característica fundamental no Congresso brasileiro, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, que é a quantidade de partidos inseridos nessas duas casas. E aí, como eu citei a reforma da Previdência, durante o período de deliberação, muitos críticos, muitos analistas apontaram sobre o risco da não aprovação no Congresso, principalmente pelo fato da não organização por parte do governo em articular e aí aprovar um texto que seja tanto favorável para eles quanto favorável ao Congresso Nacional. E aí, mirando no futuro, trazendo a ideia que você trouxe bem na sua fala, nós temos a sucessão do Rodrigo Maia, presidente hoje da Câmara dos Deputados, e ao mesmo tempo uma nova configuração, quem sabe, para o governo se organizar novamente, seja pela votação das MPs, seja pela votação de vetos, seja inclusive pela reforma tributária, que aparentemente ainda não tem um deadline ou quem sabe um prazo de quando ela estará pronta e realmente sancionada. Pois é, Pitanga, se a gente for lembrar aí do que a falta de uma base parlamentar significa para um presidente, né? Dentro daquele conceito de presidencialismo de coalizão que todo mundo vive repetindo e que muitas vezes não sabe muito bem o que é, você diminuir a base num momento como esse acaba sendo um tipo de alarme vermelho também, né? Significa que você pode ter mais dificuldade ainda de transitar no parlamento. Se a gente for pensar aí, tem muita MP do governo que está parada. Claro, muito pela falta de entendimento do executivo, de entender como que é o jogo para aprovação de medidas no legislativo, mas também significa que o governo é mal representado e é fraco no parlamento. Se a gente for pensar aí no que aconteceu recentemente, tá? A gente teve a Bia Kicis, é muito alinhada ideologicamente com o presidente Bolsonaro, que deixou de ser liderança do governo. A gente tem o próprio Major Vitor Hugo, que tem uma dificuldade imensa de emplacar alguns textos do governo ou de sinalizar uma votação que seja respeitada, né, pelos outros parlamentares, pela sua bancada.
Então, essa reorganização do Centrão, nos moldes do que o governo Bolsonaro se propõe, ela pode sim ser um pouco mais problemática do que se ela acontecesse em outros governos, né? E em termos quantitativos, isso significa o maior desafio para o governo em aliar forças para defender interesses do próprio governo, mas em termos qualitativos é uma nova possibilidade de, quem sabe, de repensar as suas conexões e refazer novas bases. Atanan, você comentou sobre as MPs e aí a gente teve aprovação de algumas, né? Há umas semanas atrás a gente comentou que o Congresso tinha aí uma pauta bem cheia. Como é que tá isso? Então, Carlos, a Câmara nessa semana aprovou sim algumas MPs aí que estavam paralisadas. Eu acho que sempre vale destacar aquelas que acabam concedendo algum tipo de linha de crédito, principalmente para o setor empresarial, né, que foi bem afetado pela crise do coronavírus. Então, foi aprovada nessa semana a MP 944, que exatamente concede uma linha de crédito para pequenas e médias empresas, para a questão de pagamento de folha de salários. Também tiveram outras MPs, como a 945, que fala de trabalhadores portuários, e a 948, que fala de serviços de turismo, reserva em evento e afins. No Senado Federal também foi aprovado outro MP que trata de crédito emergencial, a 975, e também para pequenas e médias empresas, com o objetivo de ajudar os empresários a manterem esses estabelecimentos aí. É claro que agora a gente já vai entrar no período de pós-pandemia, né? Embora a gente não tenha saído dela ainda, mas as medidas econômicas, elas vão ter que criar um arcabouço que possa tracionar novamente a economia, né? E aí, Atanan, é interessante perceber isso, né? Essa movimentação dos atores mudando o foco, né? Porque há a percepção de que medidas emergenciais já foram tomadas e de que a partir de agora a gente entra no espaço de medidas pós-pandemia, de recuperação econômica, de religar o país. E falando em pautas urgentes no Legislativo, essa semana também aconteceu a aprovação do pedido de urgência do Marco do Gás, ou da Lei do Gás, né? E a ideia inaugural desse novo marco, para além do saneamento e de outras discussões que a gente teve em termos estruturais nos últimos meses, é de baratear o gás natural e quebrar o monopólio do governo, em especial da Petrobras e das suas subsidiárias. Vale ressaltar que o presidente Rodrigo Maia, no momento da aprovação do pedido de urgência, ele disse que vai colocar em análise somente daqui a 2 semanas para que a oposição possa opinar sobre o texto do relator, o deputado Laércio Oliveira, do PP de Sergipe. E nesse ponto, vale ressaltar que o projeto está em tramitação desde 2013. E a ideia é de que institua um mercado secundário de gás natural de âmbito nacional, de modo a incentivar a concorrência no segmento de consumo e ampliar o mercado para as novas empresas supridoras. Houve também um outro marco da Lei do Gás em 2019, que trouxe as diretrizes para a concorrência no setor de transporte de gás natural, mas, no entendimento do deputado que à época propôs o texto, esse novo texto que está com pedido de urgência para aprovação, o marco de 2019 não foi suficiente para conseguir quebrar o monopólio e também diminuir o valor do gás natural no Brasil. E nisso, vale ressaltar que, segundo o Ministério da Economia, o Brasil tem o gás mais caro do mundo. Então, a perspectiva é de que, com essa medida, com o avanço dessa discussão no Congresso Nacional, a gente também possa ter o valor do gás reduzido até no nosso botijão de gás. A ver se isso vai surtir efeito ou não. Falando também sobre discussões em relação ao que ventilou no Legislativo Federal, também vale mencionar a crise entre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a Lava Jato, que de alguma forma repercutiu bastante nos corredores do Congresso Nacional. O Augusto Aras tem mostrado insatisfação em relação à forma como a Lava Jato tem conduzido, em especial o Ministério Público de Curitiba tem conduzido as suas investigações, e alguns deputados que são contrários à Lava Jato têm discutido a possibilidade de criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as ações da Lava Jato. Essas discussões sobre a instituição da CPI da Lava Jato é discutida há muito tempo no Congresso Nacional, em especial na Câmara, desde 2016, 2015, foi a data onde nós tivemos as discussões em relação ao período de impeachment e as grandes operações da Lava Jato à época, e agora ela surge com um novo formato e talvez até com um novo fôlego. É preciso também ver como que a gente vai ter o avanço em relação a isso. Se eu pudesse definir a pauta de estados e municípios essa semana em uma palavra, meu caro ouvinte, eu estaria mentindo para você.
Mas como diria o bom e antigo jornaleiro, impeachment, 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 venha ver o seu. Essa semana nós tivemos novas páginas do processo de impeachment, lembrando que hoje ocorre no Amazonas, em Santa Catarina e também no Rio de Janeiro. No caso do Rio de Janeiro e em Santa Catarina, ambos os processos ganharam um novo caráter em sua tramitação, mas dessa vez um caráter jurídico. No caso, a defesa do governador Wilson Witzel acabou tendo sua liminar acatada pelo ministro Dias Toffoli, que aponta certa irregularidade na formação da comissão especial que analisa o processo de impeachment do governador na casa. A liminar fez com que o processo desse uma congelada e dando um fôlego maior ao governador, que tinha até o dia 30 para apresentar a sua defesa perante ao plenário da Assembleia Legislativa. Enquanto o processo então permanece congelado, o governador acabou mexendo na sua equipe ministerial, dando destaque pela nomeação do deputado André Moura, que foi ex-líder de governo do ex-presidente Temer na Câmara dos Deputados, além de cogitar um possível toma lá da cá, oferecendo 3 secretarias estaduais em troca de votos contra o processo. Enquanto isso, em Santa Catarina, o governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Rainer ganharam certo tempo durante seu processo de impeachment, mas é importante lembrar que na última quinta-feira, dia 30 de julho, a Assembleia Legislativa deu a abertura oficial. Essa abertura se deu um pouquinho atrasada, uma vez que a defesa do governador apresentou 2 argumentos que tentavam invalidar o processo de impeachment. O primeiro deles era o Tribunal de Contas do Estado, que apresentou um parecer afirmando que não houve ou não tem responsabilidade por parte do governador na equiparação de salários dos procuradores do Estado com os procuradores da Assembleia Legislativa. Além disso, a própria defesa também alegou a legitimidade do pedido do processo, uma vez que o autor, o defensor público Ralph Zaimer, é réu em um processo criminal que tramita em segredo de justiça. De qualquer forma, a partir de agora, o governador e a vice têm até o prazo de 10 sessões plenárias, isso é, após 10 sessões, eles podem apresentar a sua defesa na ALESC. E só para a gente não deixar de fora do nosso radar, a Assembleia Legislativa do Amazonas apresentou um parecer essa semana contra o processo de impeachment, isso é, pelo seu arquivamento. No caso, a comissão especial, na última sexta-feira, aprovou o relatório pela rejeição e arquivamento das denúncias contra o governador Wilson Lima e o vice-governador Carlos Almeida Filho, pelo singelo placar de 10 votos favoráveis ao arquivamento e 5 abstenções. De qualquer forma, o governador ainda tem mais uma batalha a travar, que é no plenário da Assembleia Legislativa, que aí sim, caso o relatório oficial for aprovado, o arquivamento do processo vai acabar acontecendo. Pitanga, muito bom ver a tua fala, e eu me lembrei das nossas conversas sobre os 3 processos de impeachment que estão ocorrendo no Brasil atualmente, né, como você bem comentou, no Amazonas, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, e isso me recorda também o período eleitoral de 2018, né, quando esses 3 governadores tiveram, em certa medida, alguma proximidade com o presidente Jair Bolsonaro. E dada essa proximidade, tendo em vista também o perfil mais outsider do governo federal, é interessante entender como que esses governadores agora estão sendo colocados contra a parede por questões diversas, cada um com a sua singularidade, mas também se utilizando de meios judiciais para tentar travar ou de alguma forma congelar o processo de impeachment, né? E até mesmo ter que discutir com bases dentro das suas respectivas assembleias legislativas para conseguir manter o seu governo diante, né? Então é interessante ver como esses outsiders agora eles começam a ser contestados, e a partir desse processo de contestação vem a necessidade de dialogar com as bases das assembleias legislativas, os respectivos parlamentares estaduais, e também, de alguma forma, se conformar mais no processo de tomada de decisão, né? Vinícius, a dinâmica eleitoral, né, do voto direto, ela é totalmente diferente do que acontece nas assembleias legislativas, né? É claro que o Pitanga é a nossa autoridade aqui para falar de estados e municípios, mas eu replico muito o que acontece no Parlamento Federal. Pouco daquilo que gera engajamento popular para voto tem a mesma dinâmica no parlamento, quando você precisa pensar em construção de consenso, diálogo de texto, superar denúncias contra um governo que foi eleito com essas características que muito bem você pontuou. Nessas horas, com certeza todo governador vai ser a favor de construir alianças, blocos, entregar cargos e conseguir apoio legislativo. Até porque algo que a gente sempre tem que lembrar é que
A partir do momento que alguém passa a fazer parte do grupo, né, ele passa a defender também interesses específicos daquele grupo, porque ele passa a ter que jogar de acordo com as regras que estão estabelecidas. Exatamente por isso a dinâmica de eleição não funciona tão bem na dinâmica de manutenção de poder, de negociação dentro de um congresso, dentro de um período normal de governo. É nessa discussão que muitas vezes a população fica escanteada, porque ela acredita que aquilo que o candidato defendeu na eleição vai ser a pauta perene dele enquanto representante, mas a própria população também não entende como as coisas funcionam nos parlamentos e coloca qualquer tipo de negociação como algo absurdo, corrupto e equivocado. Para a gente que acompanha o dia a dia da política, a gente entende que as coisas acontecem dessa forma. Mas todos esses governadores aí que estão sob risco de impeachment foram eleitos com essa base narrativa, né? De que eu não faço negociatas, eu não entrego cargos. Só que isso não existe no Brasil. O Brasil é diverso, os interesses são diversos e essa diversidade é levada para dentro do parlamento. Eu creio que em meio a toda essa conjuntura de impeachment, existem alguns pontos que a gente precisa deixar claro para o ouvinte. O primeiro deles é em relação ao fato de que, desses 3 processos de impeachment, o de Santa Catarina não tem ligação direta com o processo de Covid-19 que a gente passa hoje no Brasil. Nesse caso especificamente, se dá por meio de aumento salarial por uma maneira que não era correta, vamos dizer assim. De qualquer forma, por mais que esses processos de impeachment acabam tendo uma nova conjuntura jurídica em suas novelas, a gente precisa lembrar que o jogo político é fundamental para a manutenção, seja de interesse da Assembleia Legislativa, seja de interesse por parte dos governadores. No caso do Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel claramente tenta uma reaproximação de qualquer forma com o parlamento para garantir votos contrários ao processo de impeachment e se manter no cargo. A narrativa apresentada pelo governador em suas redes sociais é que o campo de batalha hoje, ou melhor, a guerra que ele trava com o processo legislativo, em especial ao impeachment, é algo que é fortemente ligado à sua campanha, a batalha contra a corrupção. Entretanto, se associarmos a fala do presidente Jair Bolsonaro também no início da sua campanha de que o toma lá da cá é fruto da corrupção, veríamos provavelmente um Witzel diferente e não oferecendo 3 cargos de secretaria e nomeando o ex-líder de governo do presidente Temer para sua casa civil. Já no caso da Assembleia Legislativa do Amazonas, muito antes do parecer pelo arquivamento, era-se contestada a postura inclusive do presidente da Assembleia Legislativa, que para alguns parlamentares tinha um claro interesse em retirar a chapa do Wilson Lima, do PSC, do poder executivo estadual. No caso, o parecer pelo arquivamento da comissão especial apresentado na última sexta-feira, dia 31, dá uma sobrevida ao governador, que rompeu o relacionamento com o presidente da Assembleia Legislativa, que também é de seu partido. No caso de Santa Catarina, a acusação não ser ligada diretamente ao Covid-19 não isentou o governador, inclusive, de passar por uma CPI, que é a CPI dos respiradores. E aí, para a galera aí do Sul que nos escuta, vale deixar claro que, na segunda semana de agosto, o relatório da CPI será apresentado pelo relator, deputado Ivana Ates, que certamente é contra o governo e forte crítico do atual governador Carlos Moisés em Santa Catarina. Bom, pessoal, chegou o momento de jogarmos os búzios na mesa e pensarmos na próxima semana da nossa política brasileira. E aí eu começo dando o meu destaque para o que eu acredito que pode acontecer na próxima semana, que é a apreciação do Fundeb no Senado Federal. Essa semana o relator apreciou o texto que veio da Câmara dos Deputados e já aprovou sem nenhum tipo de alteração. Inclusive, ele espera que o novo Fundeb seja votado em até 2 semanas no Senado Federal. Então, eu espero para a próxima semana que a gente tenha novos capítulos da discussão do Fundeb no Senado. Para a próxima semana, eu tenho certeza que vamos ter mais tributária, mais parlamentar presidente de comissão reclamando de não estar tendo comissão e Maia e Alcolumbre decidindo o que é votado e o que fica no arquivo. O meu foco dessa semana vai de novo para a reforma tributária, que na quarta-feira está prevista a retomada das audiências e o Guedes está previsto para falar nessa quarta, né? Então vai ser mais um sinal aí de alinhamento e ver quais são os desdobramentos desse ponto que vai ser tocado com certa importância ao longo do semestre. Será que vai ter meme dessa vez, cara? A cara sempre tem, né?
Sempre tem. Já para mim, essa semana nós temos as voltas do recesso parlamentar em algumas assembleias legislativas que estão paradas. Temos novos episódios também no processo de impeachment nos 3 estados. E eu particularmente creio que vou voltar a assistir o futebol. Só isso. Fala galera, muito obrigado por ter nos escutado até aqui. Siga a gente nas redes sociais e recomenda nosso podcast para os seus amigos e contatinhos. Lembrando que ao longo da semana teremos conteúdos especiais no nosso Instagram e Twitter, com agradecimentos à nossa produtora executiva Beatriz Queiroz e à nossa produtora artística Bruna Chiavecello. Até a próxima, pessoal. Tchau! Claramente, eu pensei no tempo para que eu falasse por último com argumentos e o Carlos não pudesse me rebater. É que eu sou o editor, mas eu não vou te sacanear, não. Moleque, se quando eu escutasse tivesse o trecho que tu não falou aqui, eu ia ficar muito chateado, velho. Falar, caralho, velho. É difícil. Anã em cima de la notícia, de la média, amigo. Que sabe que passa. Você quer que eu fale do Boninho mesmo? É isso mesmo? Você Não, quer que eu fale não. do Boninho? Não, Valeu, galera. 11h42. a gente só passa a ser respeitado depois do meio-dia.